Segundo a nossa imprensa, Bolsonaro mais uma vez atacou. Essa é a palavra que eles adoram utilizar. E agora o tema reflete aí sobre o caso da Michelle Bachelet, alta comissária lá dos direitos humanos da ONU. Para quem não sabe o que está acontecendo, a Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, corrupta, comunista, de esquerda, resolveu palpitar sobre a nossa polícia, sobre assuntos internos aqui do Brasil. Nos últimos meses, vimos também um encolhimento no espaço cívico e democrático, destacado pelos ataques documentados, como você mencionou, contra defensores dos direitos humanos, restrições ao trabalho da sociedade civil e ataques contra instituições de ensino. Desde 2002, o Brasil é um dos 5 países do mundo com o mais alto número de assassinatos de defensores dos direitos humanos. De janeiro a junho deste ano, pelo menos 8 dessas pessoas foram mortas. Bachelet também destacou um aumento do número de pessoas mortas pela polícia no país, ressaltando que esta violência afeta desproporcionalmente os negros e os moradores de favelas. A ex-presidente do Chile também lamentou a persistência da impunidade e denunciou o desejo do governo brasileiro de flexibilizar a posse de armas. Bem, essa fala aí da Michelle Bachelet, essa intromissão, esse apontamento, dando a entender que o Brasil estaria virando um lugar sem democracia, toda essa narrativa que a esquerda já emplacou por muito tempo, que a democracia estava ameaçada, Bolsonaro no poder seria uma ameaça à democracia, tudo isso aí foi replicado pela Michelle Bachelet, como vocês puderam ver, lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Conselho é aquele que os Estados Unidos se retirou e não faz mais parte, coisa que o Brasil insiste em fazer parte, inclusive a ministra Damares quer fazer parte por levar uma agenda, uma pauta mais conservadora a esse Conselho de Direitos Humanos, e o Brasil ainda faz parte disso aí. Esse conselho, essa declaração foi rebatida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, dessa forma aqui. A senhora Michelle Bachelet, a única coisa que tem em comum com ela é minha esposa, que tem o mesmo nome. Fora isso, meus pesos a Michelle Bachelet. Elas perderam a briga na agenda ambiental, igual o Macron quis fazer com a nossa soberania aqui. Ela agora vai na agenda de direitos humanos. Está acusando que eu não estou punindo policiais, está matando muita gente no Brasil. Essa é a acusação dela. Ela está defendendo direitos humanos de vagabundos. E ela diz mais ainda, ela critica, dizendo que o Brasil está perdendo seu espaço democrático. Senhora Michelle Bachelet, se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, entre ele e seu pai, hoje o Chile seria uma Cuba. Eu acho que não preciso falar mais nada para ela. Parece que quando tem gente que não tem o que fazer, quando a senhora Michelle Bachelet vai lá para a cadeira de direitos humanos da ONU. Isso aí a imprensa considera como ataque. Na verdade, a pessoa, o agente estrangeiro, vai lá, faz primeiramente a declaração, ele se intromete na soberania brasileira, diz como deve ser, como não deve ser, aponta dados aí completamente fantasiosos sobre questões de defensores de direitos humanos, mas quem ataca é quem rebate essas acusações. Então, esse é o grande ataque do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, primeiramente, atacou o Macron. Não foi o Macron que atacou a nossa soberania. E agora, a ex-presidente corrupta chilena ataca o Brasil, mas não. A fala do Bolsonaro é que é um grande ataque a Michelle Bachelet. Ataque, ataque, ataque. Essas são as palavras, essa é a palavra que eles adoram, porque daí mostra uma imagem de um presidente completamente agressivo, ríspido, que tenta o conflito, beligerante, quando na verdade o Brasil está preocupado com a sua situação interna. A polícia aí tem apreendido drogas como nunca antes, as taxas de homicídios baixaram a níveis nunca vistos nos últimos 10 anos, mas eles estão preocupados, como a própria Michelle Bachelet falou, com as operações nas favelas. Isso é o que sensibiliza a Michelle Bachelet. Vale lembrar que essa sensibilidade da Michelle Bachelet não foi a mesma, não teve a mesma incisividade quando se tratou da Guarda Nacional Bolivariana, venezuelana, atacando, perseguindo a população na entrada da ajuda humanitária em fevereiro desse ano,
quando queimaram a comida que ia entrar na Venezuela, né, e a Michelle Bachelet, no máximo, ela emitiu algumas notinhas, né, dizendo que, olha, a Guarda Nacional Bolivariana não deveria fazer isso, repudio essa atitude, mas foi só isso, né, nenhuma atitude incisiva por parte da senhora Michelle Bachelet contra a situação na Venezuela. E ela fez mais, ela fez uma visita à Venezuela para se encontrar com Maduro e com o Juan Guaidó. O relatório da ONU, né, acabou saindo ali, tecendo críticas duras às instituições venezuelanas, inclusive o próprio Nicolás Maduro rebateu, né, esse relatório, mas no próprio revide do Maduro, as palavras que ele usa é que a Michelle Bachelet estaria sendo usada pelo Abraham, né, que é o cara que trabalha com a Michelle Bachelet, e ela estaria sendo influenciada, tadinha. Então, até na crítica da crítica, eles passam pano para Michelle Bachelet. Afinal, a Michelle Bachelet faz parte do Foro de São Paulo, né? O auge da Michelle Bachelet aí, parceira de Dilma Rousseff, inclusive foi eleita com dinheiro da Odebrecht, como a própria delação já apontou. O seu filho e a sua nora foram condenados, né, por tráfico de influência. Seu governo sabe que esquerdista adora um tráfico de influência, e foi condenado agora em 2018, né, já saiu, então já é uma condenada, não é mais indício, que a nora e o filho lá, Michele, né, participavam de tramóias, e a própria Michele recebeu aí também, como eu já falei, doação de campanha. Então é essa senhora que está querendo, né, palpitar sobre a democracia do mundo. Será que é democrático a Michelle Bachelet receber, né, essa grana toda vindo de propina, de corrupção da Odebrecht, para poder patrocinar a campanha? Bem, o presidente brasileiro, ao qual ela indica que a democracia está se esvaindo, né, do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito sem dinheiro de propina, sem dinheiro de doação, né, e ainda sobrou dinheiro para a campanha. É motivo até de... As pessoas ficam impressionadas quando falam da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que o levou, né, sem tempo de televisão, sem nada disso. Ele foi eleito democraticamente. Agora já não se pode dizer o mesmo da atitude da Michelle Bachelet, que afinal com dinheiro de propina já não é tão democrático assim, não é, dona Bachelet? E quando se fala aí da questão do Pinochet, né, que foi o que o Bolsonaro citou aí para apontar a realidade do Chile, vai lembrar que o Chile, sob o governo de Pinochet, né, realmente ele fez reformas liberalizantes, reformas que agora estão sendo tentadas aqui no Brasil com aprimoramento, né, e principalmente quando a gente fala da questão da reforma da Previdência, que no Chile eles fizeram um regime de capitalização, mas acabou deixando uma brecha para que não se completasse o valor suficiente. Isso, a proposta do Paulo Guedes já seria uma coisa mais aprimorada. Então, o start, né, foi feito lá no governo do Pinochet. Obviamente, né, ditaduras nunca são boas. A ditadura sempre abre precedentes para inconstitucionalidade, para perseguições, e nem sempre, né, essa perseguição é justa. Então, quando você persegue um comunista que está tentando revolucionar, colocar em risco, né, a paz social, é uma coisa. Agora, você pode usar o poder estatal, né, para poder perseguir, sei lá, um inimigo, um cara que pegou a sua mulher, ou coisa do tipo. Quando você detém o poder estatal na mão de maneira ilimitada, obviamente há precedentes, né, para a barbárie. E foi o caso do regime do Pinochet. Não se tem como enaltecer, né, o regime do Pinochet. Agora, obviamente, né, só foi possível essa transição, né, para a democracia chilena por conta, né, do ponto, do freio que colocaram no Salvador Allende. O Salvador Allende era um agente ali da KGB, era um cara que atuava diretamente com o regime cubano, né, e estava levando o Chile para ser uma Cuba aqui. Isso era algo normal naquela época, eles já tinham tentado fazer isso no Brasil, né? Houve aí o movimento de 64 e eles continuaram, né, inclusive com duas vertentes, uma no campo cultural, o outro tentou na luta armada, e no Chile já tentavam isso também já há algum tempo. Tanto é que o Pinochet, ele dá o golpe de Estado em 1973, né, que já tinha, aqui no Brasil a gente já estava quase 10 anos aí de governo militar, né, só para vocês terem uma ideia da linha temporal em que esses episódios ocorreram, né? Então, obviamente, os próprios aliados do presidente Jair Bolsonaro, como Pinheira, não compartilham dessa mesma opinião
do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, eles não gostam de lembrar esse período. E, de fato, na América Latina, o Brasil ele tem uma relação com o regime militar muito mais esclarecida do que os demais países. Se vocês forem na Argentina, forem no Uruguai, no próprio Chile, vocês verão uma resistência, um repúdio. Muito lembra aquela época, início dos anos 2000, quando a gente na escola só aprendia a ditadura militar, e nunca era colocada o contraponto. Então essa ideia ainda permeia muito nos países aqui, nos nossos vizinhos. E pode ser que essa fala do presidente Jair Bolsonaro seja muito mais recebida por conta disso, né? Por conta dessa ideia dos chilenos, que ainda tem muita resistência, até a direita lá não prefere esconder, né, os feitos aí do Pinochet, tanto os feitos ruins quanto os feitos bons também para a sociedade. Então pode ser que não seja bem interpretado essa fala do presidente, mas de fato, né, pensando na nossa soberania, no nosso território, no nosso país, a senhora Michelle Bachelet tem que ficar quietinha. Ela não tem a menor capacidade moral de falar sobre os nossos assuntos internos. A moral da Michelle Bachelet para falar, né, de polícia aqui no Brasil é a mesma moral que tem o Datafolha para fazer pesquisa. Então vocês tirem por aí. Aqui foi o Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho. Recado importante que eu queria dar para vocês. Vocês viram que ontem o presidente lançou um vídeo, fez um comunicado pedindo às pessoas para irem às ruas no dia 7, né, de verde e amarelo. Vá na sua cidade, tá? É o dia da pátria, o dia da independência. Vá no seu bairro, você sabe onde vai ter um desfile cívico ou desfile militar? Compareça de verde e amarelo. Vá para as ruas, se você nunca foi, faça esse programa com a sua família de manhã, né? É importante mostrarmos esse resgate do nosso entendimento de patriotismo, né? Do nosso próprio valor à nossa pátria, tá bom? Aqui foi o Alan Frutuoso, até a próxima. Tchau, tchau.